Olá, meus amigos. O nosso bate-papo de hoje vai falar a respeito do conceito do fundamentalismo. Quando você ouve falar nos dias atuais a respeito de fundamentalismo, você lembra que a mídia falava muito a respeito de fundamentalistas, de religiões, de crenças fundamentalistas. E aí você vai começar a lembrar de certos grupos terroristas, como o Talibã, por exemplo, como as Brigadas Mártires de Al-Aqsa, como o Estado Islâmico. São grupos radicais que a mídia chamava de fundamentalistas. Então, quando você fala na palavra fundamentalista, por causa de todas as notícias vinculadas na mídia, usando esse termo, você começa a acreditar que o fundamentalismo está ligado a seitas extremistas ou religiões extremistas. Só que na realidade não tem absolutamente nada a ver. Muitos dos repórteres jornalistas que usaram a palavra fundamentalistas não sabiam absolutamente nada do que quer dizer de verdade ser fundamentalista. Eles, na realidade, deveriam usar o termo extremistas. Aí sim. Por que extremistas? Quando você fala a respeito de fundamentalismo, é porque você usava um certo livro sagrado, ou porque uma religião e uma crença usa um livro sagrado para fundamentar a religião ou a crença. Ou seja, quando você fala a respeito de cristianismo, você tem uma religião fundamentalista? Sim. Por que você tem uma religião fundamentalista? Porque ela está baseada num livro sagrado, que é a Bíblia Sagrada. Quando você fala em testemunhas de Jeová, você está falando de uma religião fundamentalista? Sim, porque ela também se baseia num livro sagrado, ainda que eles acreditem que a Bíblia foi traduzida de forma errônea em alguns trechos, os testemunhas de Jeová, no caso. Né? Tanto é que eles têm uma tradução diferente daquelas que é usada nas igrejas evangélicas. A Bíblia dos Testemunhos de Jeová é a tradução do Novo Mundo. A Bíblia que é usada nas igrejas evangélicas tem João Ferreira de Almeida, traduzida e revisada, e outras edições por aí. Quando você fala a respeito do Islã, você está falando de uma religião fundamentalista? Sim, você está falando de uma religião fundamentalista porque eles usam o Alcorão como o livro sagrado, é o fundamento da religião islâmica, né? Que para eles foi escrito pelo profeta Muhammad, que aqui no Brasil nós chamamos erroneamente o profeta de Maomé, né? Mas na realidade a pronúncia certa seria Muhammad. O profeta Muhammad, segundo eles, teria recebido de Deus as informações e então ele escreveu o livro do Alcorão. Então nós temos o cristianismo como uma religião fundamentalista, nós temos o cristianismo como uma religião fundamentalista, mas quando você fala a respeito de extremismo, é porque alguns segmentos dessas religiões, e principalmente do Islã, eles fazem uma interpretação errônea do livro que é usado como fundamento da sua religião para pregar de forma extremista. Né? Por exemplo, os grupos terroristas islâmicos, eles pregam muito a respeito de Guerra Santa, e é exatamente por causa disso, de trechos isolados do Islã, que surgiu esses grupos terroristas que pregam a guerra islâmica e até a conversão de pessoas que não são do Islã na marra, à força. Né? As pessoas que não se convertem ao Islã numa forma voluntária, muitos desses extremistas acham que elas têm que se converter
à força, na marra e ao poder da espada. Desculpem. E então é isso que é uma religião fundamentalista. Ela usa um livro sagrado para estar fundamentado, né? Um livro ditado por Deus, ainda que tenha sido escrito por algum profeta. E o extremismo surge da interpretação errônea e radical destes livros sagrados, e isso acontece especialmente na religião islâmica, na religião do Estado Islã. Se você for ler o Alcorão, e se você for procurar estudar a respeito do Alcorão, vocês vão ver que muitas das coisas que estão no Alcorão também se encontram na Bíblia, tá? Mas eu não quero entrar nesse conceito, eu só queria explicar para você qual é a diferença do extremismo e do fundamentalismo, que são coisas totalmente diferentes, e as pessoas passaram a interpretar de forma diferente por causa do uso do termo na mídia, e aí a coisa ficou mal compreendida. Qualquer hora eu volto com um novo assunto.